Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou passar para vocês agora mais um pouquinho dos conceitos de identidade visual e agora eu vou entrar num tema, nos princípios básicos para que vocês construam uma identidade visual que seja interessante e ao mesmo tempo funcione bem. O primeiro princípio que eu vou passar para vocês é o princípio da simplicidade. É importante quando vocês forem construir uma identidade visual que vocês procurem fazê-la o mais simples possível. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, que são identidades visuais famosas, e algumas se resumem a um símbolo, um pictograma, outras se resumem a uma tipografia ou uma palavra, mas o que eu quero que vocês vejam é que todas elas são simples, elas não têm muitos detalhes, elas conseguem passar uma imagem ao mesmo tempo corporativa, mas ao mesmo tempo séria, inovadora. E uma coisa que vocês conseguem perceber é que elas conseguem passar para vocês todo o conceito da empresa em poucos símbolos, né? Então, ó, observem bem, algumas são bem geométricas, outras são algum símbolo, como eu já falei para vocês, que representa a história da empresa ou o nome que ela tem. Outras trabalham só com a tipografia, mas de um jeito bem limpo, e eu vou voltar a falar para vocês disso mais para frente. Outras alteram a tipografia para que fique semelhante a algum elemento que lembra, o que é comercializado pela empresa, como no caso dessa aqui. E outras também alteram para lembrar alguma coisa que tem a ver com o princípio que a empresa tem. Por exemplo, esse daqui que lembra ondas, tá vendo? Bom, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês disso. Vou abrir um novo arquivo aqui no meu Illustrator. E a gente vai continuar trabalhando com aquela empresa fictícia que eu inventei para vocês que se chamava Doce Amor, que era uma doceria. Bom, o que eu estou querendo dizer, né? Vamos escrever primeiro o nome dela aqui. Eu usei naquela outra uma tipografia que era mais simples. Nessa daqui eu vou mostrar para vocês como às vezes a complexidade não ajuda no momento que você está fazendo uma identidade visual. Eu vou colocar uma tipografia que não é considerada tão ilegível assim. Mas eu vou começar a alterar algumas coisas para vocês verem como isso pode realmente mudar o que a gente está tentando passar desde o início. Eu vou deixar ela com bem pouco kerning. Além disso, vou criar os contornos, Para quem está usando a versão em inglês é o Create Outlines. E eu vou colocar aqui junto dela algum desenho que lembre, alguma coisa da doceria. Mas antes disso, eu vou trabalhar com uma paleta de cor. Aqui eu vou colocar para vocês verem como que às vezes alguns elementos, até mesmo como a cor, eles influenciam negativamente na identidade visual. Vou deixar aqui um tom mais escuro. Bom, eu vou desenhar a mão mesmo para vocês. O bolinho. Vou fazer esse aqui, né? Isso aqui é mais para vocês compararem, tá? Não que essa aqui seja uma identidade visual que seja legal de vocês fazerem. Muito pelo contrário, isso aqui tá muito errado. Se eu fosse pra mim, mas isso aqui parece relativamente simples, eu poderia usar alguma coisa assim. Só que vamos supor que a gente coloque mais coisas que vão deixar ela com mais elementos.
Olha, isso está bem simples assim, não vão fazer uma identidade visual dessa forma. Mas tá vendo como isso daqui já está prejudicando o que a gente está querendo encontrar nessa doceria? Por exemplo, a gente quer uma marca que fique solidificada no mercado. A gente quer alguma coisa que transpareça para o cliente seriedade, apesar do foco da empresa não ser assim tão sério. A gente quer uma marca que realmente cative, mas ao mesmo tempo não seja uma coisa assim é, mal trabalhada. E aqui a gente tem algo muito complexo, muito cheio de formas e coisas e cores que não combinam, né? Elas não têm uma harmonia. Isso aqui está prejudicando muito essa identidade visual. Vocês não devem nunca fazer uma coisa muito cheia de detalhes assim. E eu vou explicar depois para vocês um outro princípio, que é o da versatilidade, que é onde a gente pode encaixar essa identidade visual em qualquer lugar que seja. E esse tipo aqui, ele não atende isso, porque se eu deixar isso daqui bem pequenininho, ele vai perder todos os detalhes, ninguém vai enxergar nada. E vai ficar muito ruim de se reproduzir. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo melhor de como seria uma identidade visual mais simples, porém que consegue passar a mesma mensagem, mas de um jeito melhor. Eu vou colocar aqui naquela tipografia que a gente estava usando antes. E eu vou retirar, isso aqui é bem interessante, tá? Eu vou voltar a falar para vocês isso aqui, mas é bem legal que vocês desde já vejam isso. Não é muito legal vocês alterarem muito o espaçamento entre letras quando vocês forem fazer uma identidade visual. Às vezes a tipografia ela não atende muito ao que você precisa e você tem que dar uma alterada. Mas tentem não alterar muito, porque isso também prejudica a legibilidade em tamanhos muito reduzidos. Então tentem deixar ela o quanto mais harmônica possível. Então, ó, eu vou transformar ela em contornos. E eu vou trabalhar aqui com uma paleta de cores. Isso também eu vou voltar a falar mais para vocês mais para frente. Mas é interessante que desde já vocês também comecem a ver isso. É legal você, de repente, quando você vai fazer uma identidade visual, você tentar pesquisar as cores que combinam mais com o segmento da empresa ou então com a área que você vai ter a atuação dela. Assim, alguns sites na internet eles oferecem paletas de cores prontas. Então, quem quiser, às vezes entra lá, escreve lá doce, alguma coisa assim, ele já dá algumas paletas para vocês. Mas, se você não quiser, ou você quiser criar uma paleta personalizada, você mesmo faz a sua paleta. Mas é legal que vocês salvem ela e utilizem para tudo, porque isso vai manter a identidade visual corporativa. Vai fazer com que todos os elementos daquela empresa sigam um padrão. E é isso que eles querem mesmo. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar uma paleta simplesinha, bem rápida, com algumas cores que remetem, né, à área em que eu estou atuando. E vocês têm que prestar atenção para escolher sempre tons que são harmônicos entre si. Não adianta vocês quererem usar tons às vezes muito chamativos, muito contrastantes, que isso também não fica legal. Deixar esse aqui. De repente, pode até usar o símbolo do bolinho, como eu já tinha dito para vocês, mas tenta fazer um bolinho um pouquinho mais simples e uma forma que é mais fácil de se reproduzir. É claro que eu estou desenhando à mão aqui para vocês e não vai ficar nem um pouco bom. Mas quando vocês forem fazer, tentem fazer uma coisa assim bem feita para que não exista esse problema. Às vezes, a gente nem precisa utilizar um símbolo junto. Aqui eu estou colocando, mas para vocês verem. Mas, de repente, só a tipografia já ia conseguir passar o que a gente quer. Mas olha a diferença entre um e outro. É bem visível. E esse daqui, se eu quiser deixar ele enorme, ele vai continuar bem legível e ele vai continuar bem de bom reconhecimento para todo mundo. Esse daqui, por mais que eu transforme ele todo e expanda as imagens e deixe tudo um vetor só, ele não dá tanta legibilidade, tá vendo? Ele fica
muito detalhe, muito pequeno. Se deixar bem pequenininho, ó, ele já vai perder. Ele não tem uma paleta de cores bem definida. Isso daqui, se você precisar de repente estampar no uniforme, numa camiseta, já não vai ficar legal. Ele vai perder qualidade, ele não vai ficar a mesma identidade da empresa. Então isso também é legal que vocês observem para que vocês façam, quando forem fazer suas identidades visuais, procurem usar geralmente uma cor só e não ficar usando muitos gradientes ou muitas misturas de cores, porque vocês têm que pensar que isso também vai ser impresso ou isso vai ser trabalhado de repente num tecido ou algum lugar assim. E isso vai fazer com que a empresa não continue com a mesma identidade visual, que não é legal, tá bom? Bom, pessoal, esse daí, na próxima aula eu vou passar para vocês mais um princípio e eu espero que vocês estejam aproveitando bastante. Até a próxima!